O dia em que eu li As Aventuras de Tom Sawyer. Ultimamente eu vinha pensando em formas de ler mais na minha rotina, e em meio a vários planos de como fazer e de como comprar vários livros, pois não sou fã de livro digital, eu acabei topando com o Clube de Literatura Clássica, e decidi assinar, sendo enviado para minha casa o livro de Mark Twain que dá o título a esse vídeo, e é justamente sobre ele que iremos abordar aqui no vídeo de hoje. Eu sinto o shadow no meu cu. Larissa, não quero teus beijos. Só me apaixono por ouro. Começando pela review sem spoilers, o livro aborda uma infância rural norte-americana de um garoto chamado Thomas Sawyer, no século XIX. O livro fala desde a mentalidade da criança até os desejos e anseios de que ele tem ao longo do livro, seja na relação dele com a tia, que, por sinal, tem muito zelo pela criança, até a relação dele com as autoridades da vila, e com as outras crianças, é claro, dando destaque a um personagem chamado Huckleberry, que é um grande parceiro de Tom em suas aventuras. O livro em si começa bem tranquilo. Não existe pressa alguma em apresentar os personagens, os cenários e explicar como aquele universo funciona como um todo. Na verdade, boa parte da trama inicial foca mais em fazer o leitor criar esses sentimentos pelos personagens, do que necessariamente apresentar um mistério ou um vilão propriamente dito. Ao ponto de que pode até parecer que o livro está te enrolando, como se fosse uma tirinha da Turma da Mônica, em que um episódio não tem necessariamente a ver com o anterior. Mas não se engane, isso é só o livro cozinhando o cenário. Confesso também que esse não é muito meu tipo de literatura, e provavelmente eu jamais teria dado bola para esse livro, se não fosse o clube de literatura mandando ele aqui para casa, já que eu sou bem mais de obras de terror e ficção científica, ou algo mais belo e contemplativo. Mas até pra mim, que eu não sou fã do gênero, acabei por gostar do que li. Eu não acho que seja um livro para todo mundo. Se você busca uma trama super elaborada, com várias questões e críticas sobre o mundo, você com certeza vai se decepcionar. Mas caso queira se divertir e ver uma obra que tem sim uma boa trama, eu recomendo bastante. Sobre a versão em si, eu não tenho nada a reclamar. A edição é bonita e está cheia de notas de rodapé para auxiliar a pegar o contexto das coisas. Afinal, além de ser brasileiro, eu também não nasci no século XIX para entender os contextos e coisas mais específicas daquele tempo e espaço. No geral, eu diria que a minha nota para esse livro é um sólido 8, o que não é uma nota ruim, visto que eu não curto o gênero como já mencionei anteriormente, e o livro ser levemente arrastado no começo, demorando para apresentar o que vai se tornar a trama principal, ao ponto que você se pergunta para onde vai todos esses personagens e cenários apresentados. Mas é bem satisfatório, principalmente depois que engata a trama principal. E sobre o final, ele é bem satisfatório. Não ocorre nada de uau, mas é bem dentro da proposta. Cê na vida, então não vem pra cá, irmão. E se tu busca evolução, então não vem pro Maranhão. Eu odeio Maranhão, eu odeio Maranhão. Agora chegou a parte com spoilers. Então vamos resumir a trama que ocorre no livro. De modo rápido, podemos dizer que Tom Sawyer é o típico garoto merdeiro que todo mundo ou já foi na infância, ou já conheceu alguém que foi assim. Ele não respeita a tia, apesar de amar ela. Ele não tem disciplina nos estudos e nem tampouco pensa em um futuro próspero para ele. Para piorar, conhecemos Huckleberry Finn, um garoto sem pai e mãe que é invejado por outras crianças por conseguir fazer o que bem entende, e a hora que quiser, ao ponto até de andar por aí com o cadáver de um rato morto. Então, ocorre tudo o que você possa imaginar, desde o Tom conseguindo convencer as outras crianças a pintar a cerca e ainda dar presentes para ele por deixar elas fazerem isso. Sim, o moleque é gold demais. Ele não apenas fez os outros trabalharem, como conseguiu fazer as outras crianças lhe darem presentes para poderem trabalhar para ele pintando uma cerca. Tudo isso só na lábia. Até mesmo cenas dele dando ideia numa garota. Mas logo em seguida resolve dar ideia em outra garota para conseguir esquecer a primeira. Ou até mesmo na vez em que ele e os amigos sumiram por dias e deixaram todo mundo preocupado pensando que eles haviam morrido. E tem a minha favorita. Em resumo, na igreja da vila existe um sistema. Caso você consiga mostrar para o padre que decorou vários versículos da Bíblia, ele te dava um determinado token, como se fosse uma fita. Então, quando você consegue um determinado número de fitas, você pode ir até ele e trocá-las por uma Bíblia. O Tom aparentemente não acredita em Deus, visto que ele não demonstra se importar em seguir preceitos do cristianismo protestante. Porém, a ideia de ter a Bíblia para se exibir para os outros garotos deixa a tarefa muito atrativa. Então,
O nosso Gold decide que vai usar o bom e velho empreendedorismo para conseguir o que tanto deseja. E fazendo um acordo que tinha como pagamento esses tokens, Thomas consegue obter várias dessas fitas e finalmente pegar a sua Bíblia. Para o seu azar, um juiz importante estava na cidade neste dia, então resolveu perguntar para Thomas quais os primeiros discípulos que Jesus chamou para irem com ele. E o garoto só mete um Davi e Golias e encerra o capítulo. Simplesmente isso. A trama avança de verdade quando Tom e Huck presenciam um índio, um médico e um bêbado no cemitério. Não era para fazer banheirão nem nada do tipo, e sim para pegar corpos de lá para o médico estudar. Entretanto, eles brigam entre si, e tudo isso termina com o médico tendo o CPF cancelado pelo índio. E os garotos, é claro, assistindo tudo. Não satisfeito, o índio aproveita que o bêbado estava desacordado e convence ele de que o bêbado foi o próprio assassino, já que a faca usada era do bebum, e ele, quando bebia, já possuía a fama de fazer merda. Avançando mais um pouco na trama, o índio e o bêbado vão a julgamento, e Tom e Huck haviam feito uma jura de sangue para prometer nunca contar sobre o que viram. Mas como o índio foi safado e colocou a culpa no bêbado, o pinguço seria enforcado por um crime que não cometeu, e Tom sabia disso. E, portanto, nosso herói decide quebrar a promessa feita e ir ao tribunal, contando o que aconteceu, fazendo o índio levantar correndo, quebrar a janela e sair vazado dali. Antes disso, tem uma curiosidade gigatônica. O Tom fica meio mal das ideias em determinado momento da trama, e a Polly, que é a tia dele, inventa de dar determinado remédio para ele. O problema é que os remédios da época não curavam de verdade. Na verdade, era um composto 90% álcool, que deixa o moleque doidão das ideias. E não satisfeito, até o gato bebeu aquilo e saiu destruindo a casa. Também tiveram outras coisas que ocorreram, como o Tom levando a culpa por ter rasgado o livro do professor, sendo que não foi ele. Ele apenas se acusou por causa de uma menina que ele estava afim, e por isso levou a culpa no lugar dela. Outro momento também foi a turma se juntando com um moleque pintor para zoar o professor. O plano deles era esperarem o velho dormir, e aí o pintor ia lá pintar a careca do professor. Daí, quando chegasse o momento das aulas, eles usariam o gato para roubar a peruca do professor, expondo a careca de Lex Luthor para toda a turma. Disso não parece muito algo que o Cebolinha faria. Eu até fiquei empolgado lendo essa parte e imaginando o Ei Nerd fazendo aquela batalha mortal de Tom Sawyer versus Cebolinha. O Cebolinha na forma Prime, obviamente. Enfim, seguindo. No fim de tudo, Tom e a garota que ele estava afim terminam presos na caverna, na mesma que o índio estava. E de alguma forma o índio acaba morrendo, e Tom acaba saindo dali são e salvo, só para descobrir que o Huck estava doente, todo lascado, cheio de febre, lepra e tudo mais que você possa imaginar. Portanto, ele espera o amigo melhorar e os dois decidem ir juntos para a caverna no qual o índio teria escondido o tesouro. E então, eles pegam o tesouro, ficam ricos, colocam tudo na poupança no tesouro direto e decidem viver tranquilamente com o rendimento desse dinheiro. Já o Huck, ele era praticamente uma criança mendigo, o que acaba fazendo ele ir para os cuidados de uma ricaça viúva. Ai, se eu esqueci de falar isso, foi mal, mas o juiz acaba morrendo. E mesmo que ele não curta essa vida de riquinho, ele aceita viver assim pela promessa de virar um ladrão no futuro junto de Tom. E o vídeo foi esse, eu achei que não ia gostar desse livro, mas me surpreendeu, reforçando que ele facilmente merece uma nota 8. Nota essa que só não é mais alta comigo porque não é o mesmo gênero de livro que eu curto. Mas o mistério e a forma como foi desenvolvido é muito bom. Dito isso, fiquem com Deus e até a próxima. Fui.